simplificar aqui, para na hora que vocês forem soldar, não ficar muito difícil de estar soldando ali, ó, porque os pontos de solda são pequenos, tá saindo ou encostar um no outro, faça assim como eu estou fazendo, ó. Pegue um fio de lá, né, com um fio daqui, ó, um cabo de lá com um cabo daqui, una os dois e depois nós vamos estanhar aqui, ó. Todos eles eu fiz isso, olha só. Depois eu vou soldar ali nos pinos, ó. Todos eles foram feito isso. Aí depois de estanhado, aí você leva para lá, ó, e solda, né, separadamente, tomando cuidado para que não encoste, tá, um ponto de solda com o outro, ok? Todos estanhados, olha só, estanhei todos eles, ó, né? Agora, olha, todos estanhados, ó. Agora vamos soldar lá. Vou soldar ali, ponto por ponto, né? Partindo aqui do número 1, 2, 3 e 4. Os 4 terminais, tá? E vou soldar e já volto aí. Soldado, olha só. Separado, dá a impressão que tem algo unido, mas não tem, porque a gente já mediu com o teste de continuidade, né? Testando cada ponto, né, próximo do outro, para ver se dá continuidade, e não tem, né? Então, soldado, deixa eu só botar para cá, se ver melhor. Vamos aqui. Pronto, olha só. Então tá jampeado com o outro lado. Também foi reparado, a gente reparou tanto com o microscópio, como se você não tem microscópio, baixa um aplicativo aí, ó, lupa, né, no celular, e amplia a imagem para você ver se os pontos de solda não estão unidos. Tudo unido lá, tá vindo para cá e soldado aqui, ó, na entrada do pendrive. Agora a gente vai arrumar esses fios todos eles, deixar ele bem organizadinho. Depois que pegar esse outro fio daqui, ó, que agora a gente vai passar para outra etapa. Tá vendo esses controles aqui, ó, chamados de botão Seletoc, né? Um chama de botão Seletoc, outro chama de Seletoc. Então a gente vai soldar em cada um deles duas pernas de fio, em cada um deles, ó. Note que os terminais de solda lá embaixo, ó, cada terminal daquele de solda, vamos soldar duas pernas de fio. Você tá vendo como é que ele tá, né? E depois você vai ver como é que ele vai ficar. Deixa eu colocar aqui só para a gente ver melhor. Vou tirar uma foto, chegar a aproximar mais um pouco da imagem aqui e mostrar para você, ó. Olha só, cada ponto daquele lá no pino, né? Os pinos desse Seletoc aí, ó, vamos colocar duas pernas de fios. Uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês, uma coisa importante é aqui, ó, aonde for ligado, tá, os fios que vêm do Seletoc lá da placa Bluetooth, você vai ter que cortar, como aqui, ó, cortei as trilhas dele todas, olha, ó, para não ter nenhuma variação na hora do controle. Então deixei assim, tá, e cortado. Então todos os que vocês vão usar, no caso esse aqui que eu vou usar, corresponde a esse aqui na frente do painel, olha só, corresponde a esse grande aí, ó, player, entendeu? Então cada um desses aqui eu tenho vários, ó, então você pode escolher aí a sua escolha, o que você for usar, tá? Então aqui a gente vai cortar esse, né, como tá aqui, nós vamos usar esse, então a gente já cortou, ó. Nota que tá cortado as trilhas, ó, ao redor dele, olha, e assim vamos fazer com todos. Logo vai ser soldado um fio aqui e um fio aqui, e o fio dali vai vir e ser soldado aqui, ó, no Seletoc correspondente, no caso da função que o da frente vai fazer, tá? Lembrando que tá a sua escolha. Eu vou soldar aqui os fios deles todos, tá? Nesse caso aqui eu não tirei nenhum, né? Às vezes eu gosto de tirar eles do lugar, mas às vezes você vai tirar e as trilhas são tão fininhas que acaba dando problema na placa Bluetooth, né? Então vou soldar os fios em cada um deles e corresponder cada um desse com o ISC do painel, para o comando ficar lá no painel, ok?
Vou fazer isso e já volto. E vou tirando fotos e mostrando para vocês também, em fotos também, ok? Depois de estar tudo já soldado os fios, né? Soldado aqui na placa Bluetooth. Olha só. Soldado em todos os seletoques da placa, né? Principal do aparelho. Essa placa a gente deixou no aparelho justamente para isso, né? Então, depois disso escolhemos esse aqui como player e também para procurar a estação de rádio, né? Sintonia. Esse daqui para abaixar o volume e voltar a música. Esse daqui para aumentar o volume e passar a música, né? Passar música, passar a faixa da sintonia do rádio. E aqui é o volume central que vai aumentar ali a potência do amplificador. E por aqui também você pode aumentar o volume também, porque aumenta o volume da placa Bluetooth. As entradas estão duas entradas aí, ó, do pendrive, mas como eu falei, toca uma de cada vez, né? Porque estão interligadas as duas. A placa já está lá dentro lá. Eu vou ligar agora a placa para você ver no painel como é que fica. Botei aqui, ó, esse aqui, ó. Botei a opção, né? Que é o modo, né? Muda, né? Seguindo o espelho da placa, né? Tudo ligado. Esses dois fios aqui eu não liguei, é que alimentam os LEDs da placa do pendrive. Eu estou pensando em fazer um sequencial de LEDs ou ligar aqui na parte aqui, ó, da placa de potência para ficar ritmicando, né? Ficar rítmico segundo a música, né? A música toca e ele vai ficar aí, ó, oscilando os LEDs, piscando os LEDs de acordo com o ritmo da música. Então, tô tentando fazer isso. Esse aqui é o que vem aqui, ó, da placa, a gente vai colocar. E esse outro aqui é a corrente que vem também da placa. Vou levantar agora o painel e interligar aqui, ó, os conectores da placa. A placa tá fixada com cola quente aqui, ó. E vamos ver como é que vai ficar. Só lembrando aqui, esse corte aonde era o CD, nós vamos colocar a placa aqui, ó, do pré. Vai ficar aí um desses cortes. De fazer os orifícios, né, aqui, para que passe os potenciômetros, né? São 1, 2, 3, 4 potenciômetros. Não sei se eu vou deixar só esses três, porque um aqui é ganho. Se eu vou ligar esse ganho direto, para deixar só esses aqui, grave, agudo e volume, né? Vou fazer um teste antes de colocar no lugar, mas eu vou furar antes de colocar o console para cima, né, para você ver. Então vai ficar assim, ó, aqui nesse corte aqui, ó, vai ficar o lugar onde eu vou colocar o potenciômetro, tá? Era o lugar do CD, vai ficar os potenciômetros de volume, agudo e grave, ok? Essa aí é a placa do microfone, tá? Onde vamos estar ligando aí um cabo, né, para ir para o pré para o microfone. Vamos estar fazendo a ligação aqui, ó, do terra negativo, né, e esse pino aqui do positivo para o plug, né? Aqui é o eixo central do plug, que é o positivo do plug, e aqui é o negativo, o plug P10. Então vamos ligar. Aí o cabo blindado já ligado, né? Colocamos um cabo aí blindado, justamente para não haver ronco, né? O chamado hammer. Então tá aí, ó. O cabinho já tá aqui posicionado. Agora vamos ligar lá no pré. Vamos colocar essa placa no lugar. Aqui o cabo, ó, bem comprido. Bora ver se der. Se não der, a gente vai fazer aquele tipo de emenda que como a gente fez ali na outra plaquinha, ok? Usando uma plaquinha para não ter emenda e sim soldar. Vamos lá então. Que eu tô mostrando para vocês aqui, ó, uma coisa aqui, ó. Essa placa, quando tá boa totalmente, ela funciona com seus ganhos, né? Inclusive ela tem volume melhor, potência de volume. É só seguir aquela ligação ali, ó.
Pino 1, 9 volts. Pino 2, GND. Pino 3, sinal, né, de saída de áudio, ligando lá pro pré. Nesse caso, como ela estava danificada, eu até retirei os semicondutores como integrado aqui nas istas, e a gente tá ligando direto no pré, ok? Mas tu deixa outro vídeo aí mostrando como se liga aí, que eu tenho outro som desse, e a gente vai ligar ela inteira aí para você, ok? Então tá bom, liguei ali o potenciômetro lá, ó, tá ligado o potenciômetro, né? Fio de cores, terra, vermelho e branco, e esse cabo aí, ó, também é blindado, e ele vem, né, para a placa aqui do pré, tá? Vem aqui, ó, tá aqui o lugar do potenciômetro, ó. Vamos fazer ligações certinho, só observando lá quem é o fio do centro. O fio do centro aqui, o fio do centro ali é vermelho, então vamos colocar o vermelho no centro. O fio aqui da esquerda, colocando o potenciômetro nessa posição, tá? Você vai ver qual é aqui, ó, o preto, né, que é o negativo, a malha da minha direita, a direita do vídeo aí. O centro é o fio vermelho e o branco é do lado esquerdo, como tá ali, ó. E aí eu tenho certeza que vai dar certo no final, ok? Isto se você tiver uma placa do pré desse aqui, ó. Agora se você tiver um pré diferente, né, você comprar na internet uma placa do pré diferente, na própria placa do pré vai estar indicando lá como é feita a ligação dos potenciômetros. Tem placa do pré que só tem 3 potenciômetros, né, volume, agudo e grave. Tem umas que tem volume, agudo, grave e médio. Essa aqui só tem volume, aliás, essa aqui tem volume, grave, médio e tá. Isso aqui é o gânio. É uma placa da Ciclotron, né, de uma mesa Ciclotron que nós estamos fazendo adaptação, mas tem muitas plaquinhas aí na internet, né, de pré, que tem os esquemas já todinho delas. É só você seguir o esquema na hora de ligar. Lembrando que o áudio que sai aqui, ó, de sinal da plaquinha Bluetooth, né, vai direto para a entrada do pré. A saída do pré de áudio vai excitar aqui a placa do amplificador, ok? Vou tentar deixar no máximo todos os esquemas para você ligar na boa, ok? Essa placa aí, ó, é um pedaço da placa principal desse aparelho. A gente serrou, usinou, tirou todos os curtos, né? Deixou isolada tudo ali para fazer essa montagem, usando aí dois TIP 41, né? Cada um para um canal, usando ali, ó, 4 resistores de 560R, tá? Os resistores estão ali, ó, eles ficam em série com o coletor, né, indo aí para o sinal, né? O sinal aí do LED. Vou tentar deixar um esquema aí para você ver aí legal, ok? E eu vou deixar também a montagem separada aí numa playlist para você montar aí esse sensor aí que faz o jogo de luz, né? O rítmico ali da caixa. Faz ali o jogo de luz, arritmias ali do LED que fica nas caixas, né? Um LED vermelho e um LED azul. Então, cada resistor daquele ali, ó, vai para um LED de cada caixa. Como são 2 caixas, são 4 LEDs. Então tá aí, ó, é isso aí. Veja com calma e faça aí o seu projeto aí. Vou deixar uma foto também para você ver. Voltando aqui, você procura o melhor resistor, né? Nesse caso dessa placa aqui com a potência que fizemos, né? Tivemos que colocar ali um resistor. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se dá para você ver aí, um resistor de, né, 33K, aliás 22K, né? E testamos vários resistores, tá aqui, ó. Aqui é só para ver como ficaria, né? Aqui, ó, a cena do sinal essa plaquinha rítmica que a gente fez aqui, ó, para ficar acesa lá. Vou aqui aumentar aqui o volume. Vou aumentar o volume, ó. Viu? Ela fica piscando, né? Fica piscando.
Então é isso, né? Que você for montar, você vê aí qual resistor que dá certo, né? Você pode usar, começar com um resistor de 1K até 22K, né? Na entrada, aqui ó, aliás, na saída de áudio da placa do amplificador, indo para a plaquinha lá que a gente montou, essa plaquinha aqui ó, que a gente montou aqui para fazer aqui ó, o sequencial dos LEDs lá da caixa de som, ok? Vamos lá, dando continuidade a esse vídeo desse som, né? Essa placa aqui era a placa aqui ó, do visor, né? Onde estava o display desse som aqui, né? A gente tirou o display, ó, cortamos e colocamos ali a plaquinha Bluetooth, né? Tiramos o espelho dela e colocamos só ela, né? No lugar ali, tá? Fizemos as ligações, eu fiz questão de deixar ali o conector ali, ó, do pendrive e soldei os fios certinho, né? O primeiro daqui com o primeiro de lá, para vir até aqui, ó, para essas conexões aqui ó, do USB também funcionarem ligadas por aqui, ó. Só seguir aí a posição do cabo, ó, o jeito que tá aí, ó, olha só, né? Aqui é a entrada de tensão, aqui é a saída que sai, né? O áudio que sai da placa Bluetooth vai para a entrada do pré, tá bem, ó, a entrada do pré. Ó, vai para a entrada do pré, vem de lá, ó, saída de áudio da plaquinha Bluetooth. Essa placa é uma placa só de sinal, ó, ela vem e entra aqui, ó, na entrada de áudio da placa do pré. Você pode comprar uma plaquinha de pré também, né? Na própria plaquinha dos prés vem entrada de áudio e saída de áudio. A saída de áudio dessa placa, entendeu? Ela vai, entendeu, para o amplificador aqui, ó, né? Porque já passou por aqui os graves, agudos, né, os cortes também, que é a saída, ó, vai direto para o amplificador. Olha lá, para a placa do amplificador. Como eu já falei, essa placa de amplificador aqui é uma placa de 800, né? Só que na montagem eu não coloquei os 4, né, transistores de cada lado. Eu coloquei só 3 transistores de cada lado, tá? Você pode botar até 6 transistores de cada lado para atingir aí essa potência, né? Porque num cálculo simples, né, cada par corresponde por 100 watts. Então, se fizesse um cálculo grosseiro aqui, ó, daria 100 watts, 200 watts, 300 watts, né? Se o cálculo fosse feito assim, só que o cálculo não é. A gente já tem um vídeo aí, né? A gente vai colocar já esse vídeo calculando aí, fazendo o cálculo da potência dos transistores em relação à voltagem, né, e também a amperagem, né, corrente e tensão. Então é isso, ligado bonitinho. Agora eu vou botar no lugar ela aqui, vou parafusar. E aqui tá aqui o potenciômetro, ó, o potenciômetro que vem aqui, ó, com o controle da placa. Eu coloquei esses aramados aqui, ó, como é um protótipo, para fixar lá no plástico, né? Porque tinha que fazer um corte ali, né? Para poder passar ele ali, ó. Olha o corte que foi feito ali, ó, na placa, né? Para poder passar aqui, ó. Tá suja aqui, eu vou limpar aqui ainda. Para poder daqui, eu tive que alongar um pouquinho aqui, ó, esse canote, ó. Observe que tá alongado, ó. Alonguei ele com caninho, né? Esse caninho aqui é um cano de caneta. E essa caneta aqui era bem resistente, ó, olha o que eu fiz, ó. Usinei e deu legal para entrar. Aqui, vou fazer o teste para você ver, ó. Ó, nesse aqui, ó. Olha só. Dá legal. Então agora eu vou colocar ele, já soldei aqui, agora eu vou colocar ele lá embaixo, né? Onde ele vai ficar. Esse vídeo mais específico são para os membros. Quero já mandar um abraço especial para todos os membros, né? Depois a gente vai estar falando o nome deles, dos membros, né? Até agora não tem nenhum membro, mas a gente vai ver. Eu tô fazendo esse vídeo incompleto. Pode ser que alguém tenha aí um som desse, né, e queira fazer isso. Olha só, coloquei aí. Agora esses cabos aqui, ó, esses fios de cobre, eles vão ser aqui, ó,
fixado nessa haste de plástico, né? Aí, ó. E aí dali ele vai ficar firme e não vai sair dali, ok? Lembrando também que eu fiz essa plaquinha aqui, ó. Deixa eu dar aqui a iluminar, ó. Eu fiz essa plaquinha aqui, ó, que recebe o sinal de áudio e joga aqui, ó. Eu fiz questão de deixar um pedaço dessa placa, que era a placa aqui de controle dela, né? Eu deixei aqui, ó, porque é onde tá ligado aqui os LED speakers, né? Que é os LEDs da caixa que ficam ali ritmicando, né? Fica aquele negócio rítmico quando ele tá tocando. Então, aqui para membro tá tudo completozinho, tudo bonitinho para vocês aí, detalhe por detalhe, né? Eu trouxe 12 volts de lá e liguei aqui o cooler. Tudo aqui funciona, tá bom? Eu vou terminar de montar e já mostro para vocês montado e lá tocando. Beleza, agora aqui, ó, para que haja sobreaquecimento, né? Como esses dissipadores são pequenos, para compensar tudo isso a gente vai colocar dois cooler. Olha só, temos dois coolers idênticos aqui, ó, mesmo tamanho, e vamos colocar um cooler, tá? Jogando jogando o vento para cá, né? E o outro jogando o ar para ali, né? Jogando para ali, ó. Então vai ficar um cooler desse lado e um cooler desse lado aqui, ó, nessa posição, tá? Tira esses cabos daqui um pouquinho e nós vamos fazer isso, botar um de cada lado, jogando o ar, um jogando o ar para cá e o outro jogando o ar para cá, para resfriar esse dissipador, e esse aqui para resfriar esse dissipador, tá bom? Então vamos ver aí qual é a melhor posição. Se eu coloco também assim, ó, pode ser, ó. Se colocar aqui também, vai dar certo também, tá? Então bora ver como é que a gente coloca aqui. Eu vou pensar aqui como eu coloco, eu já trago para mostrar para vocês. E agora a fiação que vai para esse dissipador aqui, ó, que é 12 volts aqui, tá? Que vem lá da parte de baixo da fonte. Nós vamos aqui, ó, unir os dois fios, esses dois fios aqui, ó, que alimentam os dois coolers. Nós vamos unir o positivo desse aqui com o positivo desse aqui, né? E depois a gente vai unir aqui, vai soldar e vai isolar, tá? Deixa eu só fazer isso aqui, que eu tô só com uma mão só, e já volto para mostrar para você, tá?